Estamos aqui hoje com a ilustríssima, uma das melhores clientes que a gente tem, tá? Se perguntar para o pessoal ali, vai ser a melhor. Nájila Arnold, amiga, cliente e uma das melhores, se não a melhor consultora ambiental do Brasil. E quem não sabe o que é isso, a gente vai entender o que é hoje. Seja bem-vinda, viu, Ana? Muito obrigada. Bem-vinda, Nájila. Prazer receber você aqui. Não, o prazer é todo meu. Fico muito feliz, lisonjeada aí pelo convite. E vamos falar, né, do que eu conheço muito bem e do que eu estou aprendendo agora. Consultoria e finança bem ajustada. O ponto comum que é empresariar, matar um leão por dia, aquele clichê que é mais que verdade. Essa parte difícil aí que mata a gente todo dia. Mas vamos por parte. Primeiro de tudo, se apresenta para o pessoal, que a gente se conhece muito bem, mas tem um pessoal assistindo. É isso aí, eu sou a Nájila Arnold, consultora ambiental, engenheira ambiental há 10 anos, formada em Barretos, interior de São Paulo, lá no meio da festa do peão, mas que não sou fã de sertanejo, mesmo estando no meio da área. Te contar uma curiosidade, eu não te contei ainda quando a gente começou a trabalhar junto. Quando eu fiz a prova para o vestibular, para a faculdade, adivinha qual foi a minha primeira opção para curso? Contabilidade. Sério? Sério, só que minha nota foi boa, só que a galera passou primeiro. E aí ficou ali como segunda opção, e aí depois eu encontrei a engenharia e me encontrei ali. Então, Nossa, mas que sorte. Engenharia ambiental não era a primeira opção, mas a minha primeira escolha foi contabilidade. Sério? Sempre gostei muito da matemática, gostei muito de finanças, apesar de não conhecer muito, mas sempre fui familiarizada. Que legal. Você sabia que o João Paulo fez também? Engenharia ambiental? Olha só, a gente é o oposto aqui, né? Invertemos. Eu estudei, não cheguei a formar, mas eu estudei. Aí depois eu mudei para engenharia elétrica. Mas eu fiz ambiental também um tempo. Quando eu comecei, eu já me apaixonei e não pensei em outro curso, não. Que bom. Profissão da vida. Então, já vamos começar o papo engrenando em o que é essa profissão da vida, porque, assim, o primeiro contato que eu tive com o consultor ambiental foi o João Paulo entrou na faculdade, fez um período, depois trocou, dali acabou. Depois só voltou com a nossa relação profissional aqui. Mas na parte prática da coisa mesmo, sou totalmente leigo e o pessoal que está assistindo mais ainda. Então, o que é isso? Basicamente, a engenharia ambiental, a consultoria ambiental como um todo, ela trata de processos ambientais. Processos que envolvem regularização ambiental e licenciamento ambiental. Hoje, nenhuma empresa, nenhuma indústria ou nenhuma propriedade rural, que é com o que eu mais trabalho, funciona sem o licenciamento ambiental regular. Ou seja, ter todas as documentações ali regulares de licença, de outorga de uso de água, autorizações para usar o recurso natural. E o que é o recurso natural? É tudo aquilo que o produtor, principalmente o produtor rural, usa. Água, o solo, né, a vegetação como um todo. Então, meu papel é deixar o empresário, o produtor rural regularizado. De modo que ele esteja agindo dentro da legislação brasileira. Então, eu trabalho muito com legislação, com órgão público, Secretaria Municipal, Estadual, de Meio Ambiente, Federal, IBAMA. E como é que é essa vida? É burocracia de Meu Deus, cabo a rabo? tá mostrando minhas olheiras aqui? É puxado, não é fácil, assim, apesar de eu gostar muito da burocracia, tem dia que é muito, muito cansativo, porque a gente está no meio ali intermediando o produtor de um lado querendo a licença ambiental para ontem, o órgão ambiental saturado, faltando funcionário, faltando servidor, com acúmulo de processos. Então, a gente está nesse meio aí. Tudo, quase praticamente tudo que a gente faz para o licenciamento e regularização envolve poder público. Então, eu dependo do bom funcionamento do poder público. Opa, Legal. eu vou parar aqui. Como é que o Brasil está inserido, posicionado em termos globais? Assim, a gente é uma referência, a gente está muito atrás, a gente faz alguma coisa bem ou deixa de fazer? Olha, se a gente não for a maior referência, é uma das legislações mais difíceis em licenciamento ambiental, de legislação como um todo, de modo a proteger o meio ambiente. Então, Positivo. Para mim é muito bom, porque quanto mais restrito for, mais trabalho eu tenho para regularizar o produtor e o empresário. Para o produtor e para o empresário já nem tanto, porque é mais difícil. Mas a gente tem uma legislação bem pesada nesse ponto. Aí a gente tem legislação federal, estadual e municipal. Tem que seguir as três. Eu tenho que linkar as três e estar por dentro das três. Caramba, então tem que estudar bastante lei, ficar por dentro das mudanças. Sim. Legal. Fazendo um paralelo com o que eu domino um pouquinho mais, sou contador de formação, então, mesma coisa, legislação, todas as esferas nacionais, subnacionais, mas, assim,
Aí vai entrar acho, não acho, gosto, não gosto. O lado ambiental, acho que tem sim até o fator social que você colocou. É benéfico, sim. Quando você puxa para o tributário, talvez, em tese, esses valores de tributo vão ser ou deveriam ser revertidos para a população, aí vai para o lado de lá. Mas na parte ambiental do Brasil, é positivo, sim, beleza. Mas e para o empresário, puxando agora para o lado mais empresarial do papo? O quanto que isso atrapalha? Porque o lado burocrático atrapalha sim, é oneroso, é custoso, precisa contratar profissionais qualificados, que vem com custo de investimento. Para o empresário, na visão dele, o que você enxerga que hoje o Brasil pesa, tanto no bolso quanto no dia a dia deles? Então, Produtor rural e tudo mais. pesa muito quando o empresário é mal assessorado e é desorganizado. Porque é obrigação de todo empresário, principalmente eu digo, de produtor rural, que trabalha ali com o recurso natural no dia a dia, tanto com indústria, que causa poluição, né, qualquer indústria causa poluição. A obrigação desses empresários e dos produtores a conhecerem a legislação antes de implementar a sua atividade. Então, por exemplo, eu não posso simplesmente comprei uma fazenda, vou desmatá-la inteira para abrir uma lavoura. Eu tenho que ter ciência de que eu tenho que ter uma autorização prévia, e essa autorização leva tempo. Então, quando o produtor, quando o empresário ele se antecipa, né, ele se organiza antes, não é burocrático, não é moroso e não é caro. Caro é regularizar. Quando a multa vem, quando o embargo vem, ele fica parado sem produzir. Aí é isso que eu sempre bato na tecla para tentar evitar. Economiza, você vai gastar um pouquinho de tempo agora, na verdade, demorando ali uns 6 meses para ter sua licença ambiental, fazer todos os projetos, para você trabalhar por 10 anos sem dor de cabeça. Ou você prefere começar agora e ficar um ano embargado, sem produzir, sem nada, pagando imposto, pagando, né, taxas e funcionários, com risco de perder o negócio. E como que o governo faz essa fiscalização para saber se está enquadrado, se Eu não ia está? perguntar exatamente isso. Então, principalmente Goiás, né, que eu mais atuo em Goiás. Eu atuo um pouco no Distrito Federal também, estou expandindo para cá, mas atuo mais no estado de Goiás. O estado de Goiás é muito monitorado via satélite, tecnologia, IA, tá bombando. Então, assim, a SEMAD, que é a Secretaria Estadual de Meio Ambiente de Goiás, ela tem um sistema que gera alertas diários de desmatamento. Então, existe ali um satélite que passa diariamente em todo o estado. Assim, de forma bem resumida, tá? E aí, passou hoje na fazenda do João. Daqui uma semana, esse satélite passou de novo e identificou uma área exposta, ou seja, opa, o João desmatou. Vamos ver se ele tem licença. Observou, não tem no sistema, já chega o embargo e a multa na sua casa, no seu endereço cadastrado. Eu lembro que Quando na faculdade tinha uma matéria de cartografia, não vou lembrar agora exatamente o que era, acho que não era cartografia não. Mas era uma que trabalhava com imagens de satélite. Sensoriamento remoto. Isso, aí a gente pegava imagens de satélite, tinha vários tipos de satélites, né? Tem os satélites russos, tem os GLONASS, vários tipos. Aí a gente pegava as imagens, aí você tem os períodos daquelas imagens, né? E conseguia olhar as diferenças, os tipos de satélite. E era tudo bem, assim, bem amplo, pegava uma área gigantesca. Aí você conseguia fazer os desenhos das É propriedades. exatamente isso. Hoje a gente consegue ver com nível de detalhamento de centímetros uma diferença diária de um dia para o outro. E assim, isso de forma gratuita. Imagina o estado que tem o próprio sistema pago. Como assim gratuito? Eu posso ver, cidadão? Pode. Sério? Com certeza. Você pode ver qualquer propriedade que você quiser de forma gratuita com alta qualidade. Estou sentado no meio de dois engenheiros aqui, eu tô ficando perdido, mas... E eu uso muito essa ferramenta para monitorar os meus clientes, né? Para ver se ninguém está ali fazendo coisa errada. Para eu chegar lá e falar, opa, então eu tenho esse trabalho também. Então, Você tem um trabalho recorrente ali também. Sim, eu faço essa verificação, porque Aqui eu não posso ser pega de surpresa, né? O GDF também utiliza imagens de satélite e de drone para poder olhar invasão de terreno de... Aqui, por exemplo, no Lago Sul. De calcular IPTU também. Se você falar, se você constrói, às vezes, alguma coisa na sua casa, um terreno ali que antes era aberto, eles conseguem identificar sem ter que entrar na sua casa. Né? Eles usam muito drone também. Assim, o satélite é mais abrangente a nível estado. Mas os municípios usam muito drone também. Você puxou para o Distrito Federal, você já está expandindo para cá, e agora, como interessado, eu que moro aqui, e algum dia, se Deus quiser, vou ter uma casa própria ali. Eu quero até construir. Mas para fazer isso, tem que contratar um consultor ambiental. Sim, você precisa ver. Na área urbana também tem atuação? Tem que verificar se na área que você vai construir não tem algum tipo de nascente, é próximo de algum curso d'água, se tem vegetação para suprimir, né? Você vai tirar alguma árvore ou outra, se essa árvore é protegida, você precisa de autorização prévia.
Então não é simplesmente chegar e fazer. Eu morei na 110 Norte aqui, é engraçado, porque lá tem uma rua que quando eu morei a quadra estava recém-construída, né? Tava levantando os primeiros prédios e a gente se mudou para lá, quando era criança. Com o primeiro morador, né? O prédio acabou de levantar, tinha pegado apartamentos na planta. E aí, no meio de uma das pistas da quadra, ela abria só uma faixa, a outra seguia reto, porque tinha uma árvore no meio. Sério? Uma árvore ficou no meio da pista, no meio. Aí cercaram assim com meio fio e uma árvore no meio da pista, porque não podia derrubar. Só que aí faltou esse trabalho. Alguém foi lá, projetou, aí viu assim, opa, não pode derrubar essa árvore não. Tiveram que fazer um desvio, tem um desvio lá. O órgão ambiental que autoriza, né, que regulariza, só permite você suprimir uma árvore protegida se não tiver outra opção. Por exemplo, se não houvesse essa possibilidade de fazer essa rua dessa maneira, aí sim poderia suprimir, com a devida compensação. Sim. Então, Mas é só pra não é quem? tão simples. Para o construtor, para quem está construindo, a empresa responsável. Ou para o dono do empreendimento, né, da casa, tem alguém responsável ali. Nossa, uma coisa que eu vejo muito, a gente vê aqui, até o podcast é uma oportunidade para a gente tratar de alguns nichos que a gente é financeiro, a gente está dentro das empresas, é o denominador comum, né? Toda empresa tem ali seu financeiro, mas tem cada coisa que acontece que o mundo está gerando que a gente nem faz ideia que está acontecendo. A gente já está trabalhando junto, vai fazer um ano inteiro quase. Eu já estou mais familiar com o que você faz, mas mesmo assim, uma pontinha aqui do meio de campo para trás, né? Até agora, 100% do tempo que a gente falou, eu não sabia absolutamente nada. Nada. Agora tá novo. Ele já chamou dentista aqui, médico aqui, jogador de tênis. Em algum grau eu estava entendendo a conversa. Hoje eu tô me sentindo uma criança aqui. Não, e quem está começando a empreender agora, tem alguns clientes que estão migrando do setor empresarial e comprando fazenda porque acham que vai ter uma vida tranquila. Se aposentar no campo. Oh, meu Deus, eu fico com pena inicialmente, mas a gente vai atuando para ajudá-lo e a fazer com que ele entenda as obrigações de ter uma propriedade rural, né? Hoje, 80% do meu trabalho é voltado para propriedades rurais. As empresas que eu atuo aqui no DF são propriedades rurais. Entendi. E tem que se adequar, porque se não se adequar, e aqui a legislação é mais restrita que Goiás no sentido de embargo. Eles chegam com cadeado físico mesmo, se tiver errado eles lacram. Brasília mais. E aí em termos que eu também vejo em termos contábeis, legalização, abertura de empresa, zoneamento, por ela ser toda zoneada certinha, assim, eu ia fazer a pergunta, você já me respondeu, né? Ela é mais chata, mais diligente com essas coisas, né? Não que Goiás não seja muito bom no sentido de fiscalização, mas acho que pelo DF ser menor, no sentido territorial, o controle é mais rígido, né, do que Goiás, por exemplo, que é a nível estado. Entendi. Então aqui não dá para brincar, não. Poxa, Não dá para cortar caminho aqui, não. Tem que fazer comprar uma fazenda, tem que vir... Eu nem imagino compra uma fazenda, o que vem junto. Não, assim. Eu sei que eu tenho que contratar você. Fala por alto, consultor ambiental, você tem que ter um contador, uma boa empresa financeira para cuidar do ITR, imposto territorial. Rural, já estou puxando para vocês aqui. Toda a questão de impostos do município, né? Eu não sei ao certo como funciona no DF, mas em Goiás é municipal, estadual, tem imposto federal, então não é fácil. Dependendo da atividade que a pessoa vai trabalhar, se é com gado, tem imposto específico, se é com lavoura, tem imposto específico. Caramba, então tem várias complexo, variáveis. não é tão simples assim, mas assim, nada é impossível. A questão é ter os profissionais certos Com certeza. para o negócio, né? Não pode chegar sem saber nada, que daí sofre mesmo. Mas é natural, né? A gente vai se aventurando em qualquer coisa que seja e a gente vai descobrindo que tem que resolver X, Y, Z. A gente vai trazendo pessoas para compor, né? E hoje eu tenho, cada dia, cada cliente que eu atendo, eu aprendo um pouquinho, né? A gente nunca sabe tudo, né? Eu vou aprendendo sobre atividades, sobre negócios rurais, né? Recentemente eu tive a oportunidade de conhecer uma granja de estrutura bem grande, achei muito interessante, não tinha conhecido ainda assim pessoalmente no nicho mesmo, como funciona, né, todo o processo, então foi bem legal. Tive a oportunidade de conhecer confinamento bovino, granja, né, de aves. Os negócios são megas, né? Naqueles galpões. Suinocultura, né, que é criação de porcos, né, enfim, tem uma variedade de atividades imensa no setor ambiental que precisa de licença ambiental. Legal. Mundo, né? E de toda a área ambiental, você migrou para essa área por quê? Qual foi o seu caminho para pegar esse serviço em específico? Porque eu lembro, pelo menos, quando eu estudei engenharia ambiental, tinha várias áreas diferentes, né? Como toda
empresa não, como toda carreira, você pode seguir várias ramificações. Sim. Eu lembro que eu gostava bastante da área de microbiologia, gostava da área de análise de água, que a gente fazia análise aqui do Lago Paranoá, pegava, coletava lá as amostras, levava para o laboratório, olhava a nível de tudo, né? Tanto a... Agora eu já vou esquecer os nomes. Mas olhava se a água, a transparência dela, a cor dela, você fazia... Turbidez. Turbidez, exato. Várias coisas. Pegava também na torneira, via a quantidade de cloro, estava dentro da legislação ou não. Várias coisas assim. Então, assim, tem várias ramificações. Por que você foi para essa específica? Então, eu sempre fui muito do papel, eu gosto muito de documento, né? Parece até meio sadomasoquista gostar de burocracia, mas eu gosto muito. Sou contador. É isso aí. Então, eu sempre Entendo. gostei muito de pegar o papel e resolver problema, então eu sempre fui do documental. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar no órgão ambiental de Formosa, Formosa, Goiás, onde eu moro. Foi quando eu tive o primeiro contato de fato ali com a consultoria ambiental, só que de dentro do órgão ambiental. Então, eu ajudava a fiscalização do outro lado. Então, eu tive a primeira oportunidade de conhecer como funciona o poder público na prática. Trabalhei quase 5 anos na Secretaria Municipal de Meio Ambiente como contratada. Consegui por currículo. Então, assim, até minha entrevista de emprego na época durou 1 minuto. Coloquei meu currículo na mesa do atual do prefeito que tinha acabado de assumir. E aí falei, sou formada há tanto tempo, acabei de me mudar para Formosa, eu preciso trabalhar. E aí ele falou, estou precisando de uma pessoa do seu perfil, demorou uns 2 meses, comecei. E não saí mais. Então, assim, ter essa atitude aí ajudou muito. E aí consegui entrar no órgão e fiquei na parte de ajudar tudo e todos. Então, ajudava o pessoal da análise ambiental, os analistas, ajudava os fiscais, aprendi a operar drone. E ali eu fui conhecendo todas as atividades e fui vendo a necessidade de regularização. Eu via que muita gente estava atuando de forma irregular, sem ter o conhecimento. E eu falei, olha, tem um mercado de trabalho aberto para mim. E fui monitorando isso. Chegou um momento ali, uns 4 anos mais ou menos de secretaria. Eu falei, olha, acho que já deu o que eu tinha para crescer, que eu já cresci. Eu não vou crescer mais porque eu não era concursada, eu era contratada. E já estava um pouco saturada do serviço público também, porque chega um momento que cansa, né? Você vê ali a morosidade, às vezes, do serviço público, você vê de perto ali, é muito cansativo. E sempre o pessoal me procurava falando, eu não tenho profissional aqui em Formosa, eu tenho que buscar em Brasília ou em Goiânia, e se for mais específico, eu tenho que buscar até fora, em São Paulo, Rio de Janeiro. E eu sempre monitorando aquilo pensando, falei, poxa, eu sou engenheira, Tem espaço aqui. eu sou formada, eu tenho conhecimento, já tenho a experiência da cidade, já conheço, poxa, vou. E aí foi com a cara e com a coragem, abri o escritório, comecei a conversar com algumas pessoas e abri o escritório para trabalhar com regularização. Isso faz quanto tempo? Hã? Faz quanto tempo? 2 anos. 2 anos, né? Saí em novembro de 2023. Caramba. Saí em outubro de 2023 da secretaria. Saí, na verdade, 1 ano antes por um tempo, durante mais ou menos uns 2 a 3 meses, não deu certo. Voltei para a secretaria a pedido deles, né, porque fazia algumas funções lá muito importantes. E aí falei, olha, tal data do ano seguinte, de 2023, eu estou saindo. Né? Arrume alguém para substituir eles, deu tudo certo. E abri meu escritório. No começo, assim, deu muito medo, porque se abrir um novo negócio, você não tem noção de quanto vai ganhar, quem que você vai atender, mas fui. E foi dando certo. Tá dando certo, Tá dando né? certo. Não, agora, assim, graças a Deus, o nome já cresceu na cidade, Sim. o pessoal conhece, tanto é que está expandindo para o DF. Bacana. O negócio é fazer o trabalho certo, né? Fazer ali, assim, já puxando para a parte do financeiro. 1 ano e meio ali um ano e meio de escritório, eu me senti perdida. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer, né? Não tenho mais controle de nada. Aí foi quando eu conheci a Maísa, engenheira civil, da Alter Engenharia. Um beijo para a Maísa, se ela estiver vendo. E ela falou, Nátila, eu também tive esse problema e eu acho que para você vai dar certo o BPO. Puxa, o que é BPO? E aí ela me explicou por alto e me passou seu contato. Eu lembro que foi um domingo à noite, eu te mandei uma mensagem no Instagram, na hora respondeu, já chamou pro WhatsApp, a gente marcou uma reunião para segunda e falei, é disso que eu gosto, coisa resolvida. Foi, e eu vou dar um passo para trás para a gente chegar aqui no nosso trabalho em conjunto, mas beleza, saiu do serviço público ali, contratada, mas de uma esfera e foi para o ramo privado com o seu próprio negócio, seu próprio nome ali estampado. Quais são os maiores desafios? Quais estão sendo? O financeiro está aí no meio, a gente vai trabalhar isso, mas como é que é empreender, principalmente na área ambiental?
no Brasil? O operacional, né? Com certeza. Acho que das duas vertentes que mais dão trabalho, assim, para quem não tem acompanhamento, é o financeiro. Se você perder o fio da meada, dá muito ruim. Você não sabe. É você que está falando. Você perdeu, se você não souber o quanto você ganha, o quanto, por exemplo, no primeiro ano em que eu vi meu faturamento, eu não acreditei. Eu não tinha noção de quanto eu faturava. Uhum. Você entende? Então, assim, quando você tem um negócio estruturado e organizado, você consegue deixar essa parte ali de lado no sentido de que tem alguém ali responsável organizando e consegue focar em outras coisas da empresa mesmo. E a questão operacional, hoje para mim eu sofro muito com o operacional, é muito difícil encontrar gente qualificada para trabalhar. A minha maior dificuldade é essa. Eu tenho uma pessoa que trabalha comigo, excelente profissional, engenheira também, me ajuda ali meu braço direito, mas eu preciso de mais gente, porque o trabalho tem aumentado, né? A demanda aumentou muito. E aí chegou no momento agora que eu preciso de gente. Então acho que meu maior desafio é pessoas. Engraçado, porque eu consigo lembrar de algumas pessoas no podcast, pessoal reclamando de capacitação, pessoal em toda e qualquer área, que pra gente é comum, é um papo comum, é denominador comum de todos os empresários que a gente conhece. Mas aqui no podcast, uns dois, três já mencionaram em voz alta, né? E eu consigo pensar, dependendo do setor, alguns porquês disso. Já que eu não estou tão inserido na parte ambiental, você enxerga algum porquê dessa falta de mão de obra? É direto na raiz mesmo? Pouca educação? Vai lá da parte primária ou é falta de interesse? O que você acha que está resultando nesse problema de falta de pessoal qualificado? Eu acho que é falta de interesse, assim, não generalizando, só que, Claro. assim, e também com todo respeito a quem está formando agora, mas hoje, com a pouca experiência do setor privado, mas vendo o mercado, eu prefiro contratar hoje pessoas mais velhas, sim, já formadas com um tempinho ali de mercado que realmente queiram trabalhar. Eu não vejo pessoas mais jovens hoje, não generalizando mais uma vez, tá? Porque existem exceções, mas a maioria das pessoas que eu vejo são preguiçosas, não querem se empenhar, não querem trabalhar de fato. E assim, uma coisa que me pega muito é gente que não é proativa. Poxa, a proatividade para mim, se não for o maior trunfo da pessoa, né? Assim, é um dos mais, porque a pessoa ela vê o interesse. Eu vejo pessoas muito desinteressadas, pessoas mais preocupadas com o que vão receber do que com o que vão entregar. Sim. E você busca pessoas formadas especificamente em engenharia ambiental, né? Precisa Isso, ser formado na área. isso. É, na Deve ter verdade, pouca gente, então, também, né, disponível. Porque eu lembro mas aqui em Brasília, quando eu estudei, só tinha dois cursos, tinha a UNB e tinha a Católica, que fornecia, não sei se hoje tem mais. Mas aqui no DF, pelo menos, né? E de todo mundo que entra no curso, como engenharia de forma geral, entra 40 na turma e forma 8. é, Ai, Mas, assim, curso técnico na área de biologia, engenharia ambiental, não precisa ser só engenharia ambiental. Por exemplo, eu trabalho como engenheira florestal, e ela faz o meu trabalho também. Então, engenharia ambiental, florestal, agronômica também serve, biologia, saneamento básico, que tem curso técnico na cidade. Então, é um nicho que não é tão pequeno assim. entendi. E aí, mas eu também pessoa do setor administrativo. Eu já estou um ano procurando alguém para me ajudar no administrativo interno, sem sucesso. Você vê que é bem difícil encontrar Não é bons profissionais. somente na área ambiental, né? Isso. Não é só nichado na área ambiental. Eu vejo que acho que isso é geral, sabe? Até Entendi. uma pessoa que vai trabalhar no setor comercial, você vê que não, Que é difícil o achar. interesse é pequeno, a pessoa começa e não avança, né? É. Não sei, é uma visão assim geral, né? Não sei se é todos os setores, mas o que eu tenho visto na prática é isso. É, a gente também sofre um pouco com isso, é um pouco difícil mesmo achar pessoas bem comprometidas assim. Aí, e às vezes não é só questão, muita gente fala que é questão de treinamento, mas nem sempre é o perfil mesmo da pessoa. Eu acho que acaba sendo meio que é difícil achar uma pessoa pessoas, né, mais proativas que querem buscar ali realmente conhecimento, melhorar, evoluir, crescer junto. Isso é uma dificuldade, acho que geral de todos os negócios. Não é somente seu. Aqui na do... Infelizmente, né? Infelizmente, né? Se serve de consolo, não. Não é Todos só nós. comigo, Não menos é. mal. Aqui na Dojota mesmo, obviamente, a gente foca, tem algumas áreas de atuação, assim como você colocou que tem algumas áreas que conseguem compor o trabalho ali, nós também, o pessoal de economia, administração, contabilidade, normalmente tem mais afinidade com o financeiro em si, mas a gente sempre conversa e passa isso, tanto para a equipe quanto para quem pleiteia vaga, tá certo? Que é mais perfil, é mais comprometimento, é mais querer fazer do que a parte técnica em si. Porque tirando
as competências básicas, só tem que saber ler. Mas o resto é ensinar. Todo mundo que quiser e estiver comprometido com aprender, a gente pensando aqui na 2J, a gente fornece tudo em termos de ferramenta e instrução para o pessoal tocar a operação. Mas se ela não quiser, e aí estendendo, porque eu acho que o papo que a gente está tendo aqui, se ela não quiser, não vai dar certo. Praticamente teve gente que eu já sentei do lado e fiz por ela junto, assim, um do lado do outro. Não andou. Não andou. E as mesmas ferramentas para 2, 3 pessoas, tem uma ou outra pessoa que Destaca mais. E aí eu vejo que é sempre no perfil. É exatamente isso. Eu não quero uma pessoa pronta igual eu, né? Que já tem uma experiência, uma base. Não. Eu quero uma pessoa que ela seja proativa, tenha o básico técnico ali, que entenda do que a gente está falando, mas que queira entender, que queira aprender, que tenha uma boa comunicação. Comunicação também faz muita diferença. Porque se você não se comunica, você não consegue falar, por exemplo, a pessoa não vai conseguir falar para mim das dificuldades dela. Então, eu acho que muito mais, além da técnica, entra a proatividade, que eu bato muito nessa tecla. Para mim, uma pessoa proativa, se ela não tiver formação, eu acho que ela tem mais chance. Ela dá um jeito, né? Ela dá um jeito, procura, se vira. Eu acho que falta isso, essa gana nas pessoas em querer crescer. Eu, por exemplo, no meu primeiro emprego, eu trabalhei numa papelaria. Com pouco tempo eu já estava no caixa, passou um pouco mais de tempo, eu já estava ali no telemarketing. O pessoal foi me avançando porque eu me interessava, eu ia atrás, era curiosa. Então eu vejo que falta um pouquinho disso, as pessoas estão muito acomodadas. Infelizmente, né? Infelizmente, mas porque eu não tenho porquê não. Realmente eu acho que vem perfil. Eu tenho 26 anos, não tô tão novo, mas também não tô tão velho, mas eu vejo, e o pessoal fala inclusive da minha geração, principalmente a galera mais velha, a sua geração tá com esse perfil comportamental. Eu queria poder negar, mas é nessa linha mesmo. Não tem como negar. Não tem muito o que negar, né? Claro que existem exceções, em termos gerais, mas a gente passa por isso aqui no Dojo também. Só que o que eu percebi, e aí veio na minha cabeça enquanto vocês estavam falando, a gente nem tá falando mais de engenharia ambiental aqui. Empresarial, né? Aí vai pro lado do empresário, e você, Nath, hoje é empresário. Sim. E também, eu sou contador empresário, você toca a parte de engenharia ambiental, mas você é empresário, e aí as dificuldades vão cada vez menos. O operacional vai continuar dando trabalho, né? Você vai ter que continuar fazendo os laudos, os processos, isso é básico, vai continuar acontecendo. Mas os desafios normalmente vão começando para o outro lado. A gente vai falar tanto que está difícil achar pessoal, está difícil reter pessoal, treinar pessoal, formar equipe. Financeiro eu acho que não é mais um problema. Não, você nem me preocupa. Me Zero explica, preocupação. conta aqui, aí agora jabá mesmo. Como é que foi a experiência, o que mudou, por que você buscou financeiro? A gente entrou um pouquinho nesse papo, mas vamos retomar e me conta assim, até para a gente saber que feedback ao vivo. 100% eu estava perdida. Não tinha noção igual, eu não tinha noção de quanto eu faturava. Isso é muito doido. Cara, e eu olhei aquele valor assim e falei, gente, como assim? Cadê esse dinheiro? Como assim? E aí eu fui entendendo, e aí a gente se conheceu, na hora eu já gostei da nossa conversa, alinhou ali, assim, na hora, vi que era o que eu realmente precisava de um pessoal, de uma equipe ali empenhada em me ajudar a organizar o negócio, fazer eu entender o que eu tinha, né, aí para poder planejar quanto eu tinha para receber e conseguir me organizar, de fato, ser uma empresa estruturada. Então hoje eu tenho organização, o pessoal simplesmente olha, tá aqui, tal contrato já tá aqui, ó, vários prazos, o pessoal gera nota, coloca lá as contas que eu tenho para pagar, eu só vou lá e autorizo. Então, assim, zero preocupação. E agora, vocês podem falar, mas um novo trabalho que a gente vai desenvolver, né, de planejamento, eu tô bem animado aí para a gente conseguir expandir. Pode falar, sim. E a parte mais consultiva do negócio, agora é o próximo passo, né? Conseguimos organizar tudo, né? Sim, exato. Ter uma visão Depois do que negócio. o operacional está todo rodando 100% do financeiro, a gente começa agora a analisar os dados, a projetar cenários futuros, acompanhar, né? Começar a olhar indicadores importantes do financeiro. Aí já é o próximo passo, que para isso acontecer tem que ter toda a base do financeiro organizado, todos os lançamentos corretos, um sistema para poder alimentar. Aí isso é o que o BPO faz, né? Agora ajudar os próximos passos. Inclusive, a gente tem que fazer nossa reunião semana que vem. Temos para fazer a última do ano já para 2026 vir pesado, né? Para a gente conseguir aí expandir. E você está com uma perspectiva, porque a gente já conversou já nessa parte de consultoria, com uma perspectiva de crescimento bem grande, né, para o ano que vem. Como é que está o setor? Como é que está a sua perspectiva empresarial em si? O que você está olhando para 2026? O que você está esperando disso? Especificamente para minha área, igual eu falei no começo, né? A galera me conheceu
E aí veio todo mundo para cima. Eu dei uma assustada, porque a demanda é muito grande na minha cidade, na minha região ali, de famosa região. Então, a galera está conhecendo, eu preciso de gente. Então, a expectativa é de contratar pelo menos umas 2 pessoas para me ajudar no operacional técnico. E aí, mais para o meio, para o final do ano, aumentar o espaço. Se Deus quiser. Que legal. É isso. Tudo Assim, planejado, provisionado. Devagar, mas sempre crescendo. Devagarzinho, mas sempre crescendo, com um planejamento, Exato. né? Que a gente consegue ver, ter uma expectativa daqui a 6 meses, daqui a um ano, coisa que há um ano atrás eu não sabia quanto eu faturava. Então, assim, o patamar é outro, né? Agora já está planejando o faturamento de um ano para frente. Exatamente. Exatamente. Legal. Então, assim, para mim foi um divisor de águas para estruturar de fato o meu negócio como empresa mesmo. Antes era um negócio iniciado ali, meio que meia boca. Não, assim, não sei se é certo falar meia boca, mas começou. O negócio que começou, só que depois eu falei, opa, ou eu organizo a casa de fato, ou eu não vou conseguir continuar. E aí deu certo da gente se conhecer e o negócio tá fluindo bem. É o que Tem dificuldades ao longo do caminho, né? sempre vai acontecendo. A gente lida com clientes, tem cliente que atrasa, outros são muito bons, outros cancelam o negócio e a gente vai levando assim, né? Vai sempre avançando. O que você coloca, assim, eu acho que é o caminho natural de todo empresário. Claro, cada um tem um timing, não tem uma cronologia certinha, mas existem algumas coisas que são comuns, porque todo mundo começa, assim, todo mundo, vamos pensar em profissões liberais para ficar mais fácil, você tem uma profissão específica, eu sou contador, enfim, você é muito bom em alguma coisa. Aí você começa a desempenhar aquela função, ganha experiência, aí, pensando em empresário, começa a empresariar. Só que eu sei fazer contabilidade. Eu fiz até certo ponto que eu tinha que estar tratando com gente, fazendo meu marketing, pensando em comunicação, contratar, o RH aparece, isso tudo embaralha. Tem uma hora que trava. E aí o movimento de começar a buscar ali partes, pessoas de confiança, empresas parceiras para estruturar, eu acho que o que o pessoal fica pelo caminho é errar o timing ou não conseguir encontrar essas parcerias ou pessoas. E eu acho que esse é o seu grande ganho. Não é só nós, não. Eu vejo que você sempre foi bem diligente nisso. Você já está conversando com a gente, eu preciso contratar gente, eu preciso de mais espaço. Tudo vem com a necessidade que é gerada ali na tua atuação, você é bom no que você faz. Isso gera demanda. Só que o timing e o senso de necessidade de ir ajustando essas pontas, isso daí que eu vejo que tem alguns empresários que são empresários de tabela, né? Contador, é um engenheiro que vai se manter engenheiro e é empresariado vem de tabela. Eu vejo contigo e com a tua empresa em si, que você é empresário agora. Eu penso o seguinte, tem um velho ditado, uma mudança, cada né? macaco no seu galho. Então, assim, eu sou engenheiro ambiental, eu entendo da parte de projetos e laudos, e tenho que ter a noção ali de como ser empresária na minha cidade, no meu estado, no meu país. Só que, assim, chegou um momento ali do financeiro que eu não dei conta mais. Minha planilhazinha do Excel toda bagunçada já não dava mais. Então, tem que ter uma empresa certa. A parte jurídica tem que ter um profissional dessa área. E, assim, parceiros, você falou muito bem disso, eu tenho grandes parceiros profissionais. Eu tenho parceiro na área jurídica, na área civil, na área de biologia, na área ambiental, em Minas Gerais, que eu atuo um pouquinho também, Goiás, SDF. Então, e o empresário, de modo geral, ele tem que entender que ele tem que gastar da forma certa. Então, assim, às vezes a pessoa vai pensar, poxa, mas eu vou ter que pagar ali uma mensalidade, pagar um valor para ter um BPO ou para ter um acompanhamento jurídico, mas, poxa, quanto que ele vai economizar com esse investimento? Então, eu entendo muito bem que para eu ter um retorno do meu trabalho, eu preciso ter as pessoas certas atuando com o negócio. Então, eu não tenho medo de contratar e de ter do meu lado parceiros que façam com que eu cresça. Porque se eu cresço, vocês crescem também. E vai formando uma rede. Exato. Eu acho que é isso. Rapaz, vendeu mesmo por nós. Que massa, né? Eu fico muito feliz mesmo. Eu acho que com essa mentalidade, eu gosto de pensar que a gente também trabalha desse jeito, né? A gente tem vários parceiros, nossa equipe é sensacional. A gente tem um ecossistema e às vezes não é só um ecossistema fim ali, não. É parceiro que faz venda, que não tem nada. Eu penso até nos clientes que a gente tem, as relações que a gente tem aqui constroem, a gente consegue ter um papo bacana desse, a gente consegue trocar essa experiência. O dia a dia ali ele consome, então de vez em quando você não tem pessoas ali para só bater um papo também, o negócio vai ficando difícil. O empresário, principalmente, precisa dessa rede de apoio, tanto técnica quanto humana ali, né? Antes de ser empresário, a gente é humano. Eu estava falando disso ontem com um colega meu lá de Goiânia. A gente trabalha junto em alguns processos. E aí a gente estava desabafando um com o outro, ele estressado com o processo. E aí eu falei, cara,
Antes da gente ser profissional de consultor ambiental, antes de ser engenheiro, a gente é ser humano, tem sentimentos, tem sensações, tem medos, né? A gente tem medo, tem, enfim, vontades. Então, o profissional também tem que se olhar de forma interna e entender que é uma pessoa, que não é um super-homem, né? Uma mulher maravilha, mas que tem desafios ali. A gente tem que entender esses desafios. É. Até voltando um pouco aí, já voltando essa parte mais de gestão de pessoas e tudo mais, às vezes tem muita gente que, assim, para uma empresa poder crescer, ela tem que se cercar não apenas de bons clientes, mas de boas pessoas do negócio. Então, tanto internamente como também bons parceiros, né? Acho que o maior medo, eu particularmente prefiro, por exemplo, perder um grande cliente do que perder uma pessoa importante na empresa. Com certeza. Porque é muito mais difícil de você recuperar. É. Já tem poucas pessoas realmente que a gente, assim, bota a mão no fogo por elas. Você vê assim, nossa, a pessoa realmente ela é dedicada, ela é proativa, ela tem todas as qualidades que a gente precisa para ter um bom trabalho em conjunto. Quando a gente encontra essas pessoas, perder elas é o maior medo que a gente tem. Sim, O maior com medo de certeza. empresário é perder boas pessoas na sua equipe. Isso aí. E muita gente, às vezes, demoniza, né, o empresário como se fosse o cara sanguessuga, quer explorar as pessoas. Na verdade, eles querem se cercar de boas pessoas, né? Tem gente que, de fato, não vai encaixar, às vezes, o trabalho, às vezes, até os valores. Não que a pessoa seja ruim, mas, às vezes, não encaixa. Tem outras pessoas que realmente não querem nada com nada. Mas, quando a gente encontra pessoas que se encaixam, né, na nossa operação, nossa, tudo que o empresário quer é não perder essa pessoa. Exatamente. Fazer de tudo para que ela fique com você o máximo de tempo possível. Né? Quantas famílias aí vocês têm sob a responsabilidade de vocês aqui, né, na 2J, quando eu tiver mais essas 2 contratações em breve? Quantas pessoas vão estar ali sob minha responsabilidade também? Então, a gente tem um papel fundamental nisso, né? O empresário, ele é demonizado, só que, poxa, o empresário é que está movimentando a economia do país. Né? que gera- Não faz sentido esse pensamento, né, cara? É porque assim, eu fico pensando, beleza, vamos demonizar, vamos botar aquele estereótipo feio que a gente está falando aqui. O mais prejudicado é ele, porque se ele espreme, não paga direito à pessoa, tudo tem uma vida útil ali, ele vai perder pessoas boas pelo caminho, ele vai invariavelmente perder clientes pelo caminho. Então, assim, pode ter gente que ganha dinheiro desse jeito, pode ter gente que fica pouco desse jeito. Eu gosto de pensar que se você trabalha com as pessoas certas, com os parceiros certos e faz isso tudo com os seus valores bem alinhados, fica bom para todo mundo. A soma não é zero ali, tá? A gente consegue criar valor. Esse é o grande ponto, né? Quando você presta serviço, vende um bom produto, agrega valor, a soma não é zero. Isso, eu já tive esse papo várias e várias vezes com pessoas, inclusive, que não tem nada de errado você não ser empresário. Inclusive, tem dias que a gente respira fundo e fala, por que eu não fui fazer o curso? Por que eu não estou ali em outro emprego? Mas, enfim, eu particularmente amo o que eu faço. Mas é complexo a certo ponto e a gente tem que explicar, às vezes, quem não está no nosso sapato, que ó, a soma não é zero. Não é que eu vou ganhar muito, a pessoa vai ganhar pouco. Não é 1 mais 1 igual 1 menos 1 igual a zero. E isso é uma frase que eu li em algum lugar, eu vou até pesquisar, porque eu falo para todo mundo, parece jargão, mas quando você agrega valor, sai todo mundo ganhando ali. Eu acho que o dever do empresário é esse. Tanto com a sua equipe, quanto com seus, principalmente com os clientes, que tem que agradar sim. Mas eu acho que todo mundo sai ganhando quando a gente tem essa relação bacana. Não, com certeza, eu quero que meus funcionários estejam ganhando um salário de 20 mil. Rapaz. Ganhando 100. Não, esse é o pensamento, eu quero que todo mundo ganhe, né? E assim, eu fico muito feliz quando eu indico clientes para parceiros, clientes que eu não tenho ali a expertise de atender, eu indico para parceiros que atendem. Eu fico super feliz, eu quero que todo mundo cresça. Seu cliente vai estar sendo bem cuidado, vai Exatamente. estar sendo bem atendido. Isso também é. Poxa, eu não tenho ninguém que comprou uma fazenda ainda, né? Mas eu vou mandar isso. Eu não vou nem indicar, eu vou mandar o podcast. Não Eu tem falei, ainda. escuta isso daqui. Aí, ó, isso sim. Nath, deixa eu jogar agora a pergunta final e vamos ver como é que sai. Para o pessoal aqui, eu vou pensar, porque eu também tinha essa dúvida, a gente debateu bastante. O pessoal que está pensando em entrar em engenharia ambiental, que está pensando em seguir esse caminho, ou que nunca pensou nisso, tem irmão de 16 anos, Henrique, pelo amor de Deus, assiste esse vídeo aqui. O que é que você indica para esse pessoal? Pelo visto tem muito mercado, pelo visto tem muita demanda, mas vale entrar nessa carreira? Isso que eu ia falar, a demanda não tem fim. Porque a gente está num país que tem uma riqueza ambiental muito grande e, naturalmente, essa riqueza ambiental ela tem que ser cuidada. E é a gente que cuida dessa, que tem que preservar, né? Orientar os empresários e os produtores a preservar da forma correta. Usar o recurso natural que é necessário, que a gente precisa do produtor plantando, né? Para a gente ter alimento na mesa. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa da mata ali em volta do rio preservada.
Então, quem está pensando em entrar nessa área, eu recomendo fortemente. É uma área linda, eu sou apaixonada e a demanda nunca tem fim, né? Principalmente na nossa região aqui. A gente está numa região chamada de o berço das águas, né? Ali em Formosa, né, uma curiosidade, tem um ponto de confluência de 3 bacias hidrográficas que nascem ali. Bacia do Tocantins, Araguaia, norte, bacia do São Francisco, rumo de Minas, e bacia do Paraná, que é onde Brasília está inserida. Doideira. Então, assim, a gente está num lugar de muita riqueza, né? O meio ambiente é muito rico. Então, demanda não falta, assim, vai ter desafios como em qualquer outra área, igual a gente está falando. Mas eu, particularmente, acho maravilhoso. E quem quiser isso, vai ser parceiro meu um dia. Que Se bacana. Deus Eu quiser. lembro que na época que eu estava estudando engenharia ambiental mesmo, eu li um livro que chama Capital Natural. Eu esqueci o nome do autor agora, mas eu lembro que ele foi presidente durante um tempo. Na verdade, ele foi o cara executivo de uma empresa multinacional dos Estados Unidos. Aí ele saiu desse cargo executivo dele e aí ele fundou uma instituição que chama The Nature Conservancy, se não me engano, lá nos Estados Unidos, que é bem grande. E ele escreveu esse livro, Capital Natural. E ele mostra vários casos e histórias ali de empresas que aumentaram drasticamente a sua operacional, os seus lucros, os resultados, quando decidiram preservar o meio ambiente ao invés de tentar simplesmente destruir Acabar com tudo. tudo. Ele dava ali um exemplo que eu lembro agora da Coca-Cola, que tem uma fábrica gigante na Colômbia, que atende tipo, toda a América do Sul, assim. E aí eles investiram pesado em refazer a floresta ali na região para poder meio que reflorescer toda a parte ambiental. O rio que estava morrendo, ele voltou o volume, tipo, e naturalmente ele se limpa, né? Estava tudo poluído também. E aí tudo isso, a Coca-Cola conseguiu utilizar esses recursos dessa água para poder Para a produção dela. isso, que atendia a produção dela. Legal. Que antes tinha que trazer de fora, de longe, aí tinha um trabalho muito maior para poder pegar seus recursos. Esse é o equilíbrio que a gente procura. A preservação junto com a produção. Esse é o equilíbrio, né? Você não deixar de produzir, mas você não deixar de preservar. A soma não é zero, né? Tá lá Tá vendo? na música. É isso aí. Nátia, obrigado mais uma Eu que vez. agradeço, Que uma prazer honra. imenso sempre tê-la aqui. E espero que não Tamo seja junto. Obrigado, Mas- Nájila. a primeira vez, mas a última vez não. A gente vai sentar e conversar bastante aqui ainda. Com certeza. Traremos novidades aí em breve, quem sabe de expansão, de novos negócios. Sim, Com claro. certeza aí. Vamos É nessa. isso aí, muito obrigada. Valeu, gente. Prazer. E diz também aí onde é que o pessoal pode te encontrar, se quiser conhecer um pouco mais sobre sua empresa, conhecer um pouco mais sobre você também. Sim, sou a Nátila Arnold, Instagram é natila.arnold, estou em Formosa, Goiás, mas atendo toda a região da minha região. Tenho parcerias estratégicas em Goiânia e também atuo no Distrito Federal. A gente está expandindo para cá, conhecendo e está dando super certo. Boa, Isso aí. legal, isso aí. Show, obrigada. Vamos nessa. Obrigado a você. Valeu, Timão. Até a próxima.